Este episódio contém muitos palavrões. Se tiver uma criança aí por perto, é melhor colocar os fones. Obrigado. Tô aqui então com o Manuel Tanger, posso dizer que é meu amigo, já foi meu sócio, então a gente vai ter muita merda pra falar aqui e acho que aprender. Mas antes de começar, pra ele falar um pouquinho dele, vou fazer uma pergunta que, na verdade, eu perguntava todo dia quando a gente trabalhava junto, mas eu fiquei pensando na resposta, eu falei, mas o que ele respondia? E eu acho que eu não sei a resposta, eu vou perguntar aqui. Por que você usa cachecol em todas as situações? Todas. Eu só te vi sem cachecol quando você foi pra praia, né? E mesmo assim? Mas tem uma cena aqui que é isso do cachecol. É uma cena, de facto. Então, pois, é uma cena que começou, não sei, pá, há 5, 6, talvez 10 anos. E começou só porque tinha frio. E era uma coisa, o cachecol apareceu e depois... E depois aquilo começou a virar marca, porque naqueles eventos quando há muita gente, como é que reconhece as pessoas? Como é que sabes? O tipo é a t-shirt verde. Não, há 10 pessoas com a t-shirt verde. Mas com cachecol, no interior, regularmente, não. Então começou a ficar uma coisa de marca. Quem que é o Manuel Tanger? É o gajo lá do cachecol. Claro. E depois ficou. Entretanto, habituei-me. Agora já tenho uma coleção de cachecóis grande e vou variando. Tipo tu com o pijama, não é? Sim. E vou fazendo. e virou um bocadinho marca. Então se eu for na tua casa, Branding. vai ter um quarto só pra cachecóis. Uma parte do armário. Tipo, a malta, você vai viajar. Ai, toda viagem eu tenho que comprar um cachecol daquele país. Não, pois, mas tem a variante das cores. Eu casei, é interessante, uma história gira do cachecol. Casei-me, Boa. surpresa. Não, para a Casou, minha... alguém aceitou casar com você? Fiz já Deve surpreendente. ser um anjo, Isso né? também foi uma surpresa com a Marta. Boa. E como foi uma surpresa para todos os convidados, tinha que haver uma transição entre o antes do casamento e durante o casamento. Porque ninguém sabia. Portanto, aquilo virou o casamento. Passou de jantar de anos para casamento. E aí o que é que mudou? O meu cachecol. Mudou. Foi, tipo, pois, aliança. ficou formal. Na ficou verdade, formal. o seu aliança é o cachecol aí. É capaz. Olha, vou dizer isso à Marta, Bonito, como eu não né? uso, é Ela fala. bonito, é bom. Não. Nossa, isso é bonito. Meu falou, nossa, eu tava pensando, Marta, naquele dia que tiver mais difícil, o cachecol depois do nosso casamento, pra mim é uma aliança. Em vez de estar aqui no dedo, a minha eu perdi. Tá? Agora é assim, quem ouvir e quem vir, nunca contar isto que surgiu aqui. Isso, a gente fala pra ela não Isso é assistir, muito bom. nunca manda esse link Não. pra ela, tá tranquilo. Mas indo pra, né, vocês estão perguntando, quem que é o Manuel Tanger, o que ele tá fazendo aqui? Pra mim, e não tô enchendo a bola dele, né, pra mim é o português mais foda de inovação que tem. Falo mesmo, não tem ninguém melhor que ele. Se vocês conhecerem alguém melhor que ele, pode me apresentar pra gente entrevistar aqui, mas eu não conheço, já trabalhei com ele. Mas como é que você chegou, né, a ser o mais foda da inovação? Você vai falar que não é, né? Que você tem um lado Provavelmente mais não. humilde, né? Modesto, mas eu acho. Como que você chegou? Conta um pouquinho do seu percurso só pro pessoal falar, caralho, mano, que esse cara é bom mesmo, né? Não, sei lá, eu acho que eu não comecei na inovação. Eu sou físico, depois se calhar já vamos falar disso, e comecei a fazer marketing e trabalhava na Danone nas bolachas e, enfim, há toda uma história. Das bolachas já comecei a gostar. Pois, exato. Isso e então, a certa altura, venho para Portugal, há 12 anos atrás, porque eu vivi um bocado fora, e não é que entrei por escolha na inovação. Tem sido curiosidade, tem sido vontade, tem sido trabalho, começando na BTI, e foi mais do it, e fazer as coisas, e aprender, e depois ler muito, e estudar muito, e aprender muito, e estar com pessoas, e experimentar. Sim. E foi desenvolvido um gosto muito, muito grande pela inovação, que não fazia bem ideia do que é antes de começar a fazer, que é tipicamente coisas que acontecem. E deixou de gostar de bolacha ou continuou gostando de Não, bolacha? bolacha não, depois eu vou dizer. Mas foi empresa foi- grande ou foi numa empresa... Quem? A Danone? Ah, era Danone. Em as Itália, bolachas. era Danone. Então, você já falou Itália, o pessoal deve estar tudo louco. Você fala aqui, eu nem sei se as pessoas sabem direito o que aqui é Portugal. Não. Da sua vida pessoal, eu sei que você é a pessoa que mais mudou no mundo, né? Conta desde os 0 anos. E pá. Mas não precisa lembrar os anos certos. Pois eu Por que também que não me você lembro viaja das certas. tantos? Tipo, seus pais não gostavam de Portugal? O que Sim, aconteceu não, nesse... não. Não, pois por acaso eu baralho-me sempre nas datas, mas de facto foi. Eu sei que sou carioca.
Mentira! Juro, nasci no Rio de Janeiro, Botafogo. Esse sotaque É o tá igual, sotaque. né? O sotaque tá o mesmo, né? Então Nasceu pronto, no nasci no Rio de Janeiro. E porque os meus pais foram lá, fugidos da Revolução de Portugal de 1974, fugidos dos comunistas na altura, e casaram-se, e eu nasci poucos meses a seguir, suficientemente a seguir ao casamento. 9 meses a seguir. Então Botafogo, mas muito rapidamente, aos 6, 7 meses, voltei para Portugal. Tá. E os meus pais também, claro. E depois, o meu pai entrou na carreira diplomática, portanto, levou a que estivéssemos em muitos países. Diplomata, pelo que eu sei, é 3 ou 4 anos tem que ficar em cada Sim, lugar, é mais ou menos. 3, 4 anos muda de país, sendo que é 2 países, 2 fora e 1 dentro, normalmente, em Portugal. E você lembra certinho? Então vai, Brasil, Portugal, China, 81, Boa, 3 anos e meio, depois fui para o Canadá. boa, pertinho. Pertinho, Tem a nada a cultura ver. muito similar. Claro, né? claro, claro. Estava- E foi, e sei lá, eu comecei o liceu, a escola na China, o liceu francês na China. Depois fui para o Canadá, onde se fala um francês diferente, portanto era o Quebecois. Depois voltámos para Portugal. Os meus pais foram para a Índia. Eu tive cá porque já estava mais velho, portanto era escolas, não havia na Índia, para onde, em Goa, o meu pai foi, portanto ia metade do ano, ia para lá, no verão, no Natal. Tá. Depois Portugal outra vez. Os meus pais, entretanto, foram outra vez para o Brasil, estiveram na Lituânia, Israel, Bósnia, e eu ia tanto 6 meses aqui, 6 meses ali, 3 meses acolá, Sarajevo, Belgrado, portanto, circulou aí muita coisa, e eu acabei por ir estudar também na Holanda, portanto, acabei o curso na Holanda, voltei de física, portanto, comecei cá, fiz 4 anos cá, o último na Holanda, voltei para Portugal. Decidi, já estou em Portugal há muitos anos, vou para a Itália, para a Danone, Tá. onde tive 3 anos e meio. Isso tudo você tá solteiro. Aqui estou solteiro. Tá, só para imaginar, tava pensando as crianças pela puta. Não, isso é tudo antes dos últimos 10 anos em que estive em Portugal. Boa. Itália, depois Bélgica, mais 2 anos, finalmente venho para Portugal há 12 anos. E aí fixa. E, bom, É uma loucura isso aí, né? Porque você vai para cada... é. Se alguém me contasse essa história, você vai conhecer essa pessoa. Eu ia pensar que ele era frito da cabeça já. Ou... Onde estão os seus amigos? Se não estão em Portugal, Pois, eles boa estão pergunta, onde? boa Você pergunta. estudou? Porque meus amigos têm os amigos de verdade, aqueles antigões que estudaram comigo. Se você estudou cada vez 3 anos, seu amigo some, né? Sim. Para onde ele vai? E sumiram todos, exceto aqueles que foram estando em Portugal, que eu ia sempre voltando. Portanto, os meus amigos agora são os da faculdade, portanto, os de Portugal e alguns Começou da Holanda, Portugal, um pouco de Holanda, É. também que é mais perto. que é mais perto, e os do Liceu Francês em Portugal. E daí, Estavam tipo, cá. o que você conheceu na Itália, o que você... Voltando, mas pouco. Isso aí já fluiu mais. Os do Canadá, não me lembro de todo, da China, não, nada. O da Índia também não. Portanto, aí foi... Eu sempre falo nas palestras, quando eu dou para pessoal de universidade, para eles fazerem Erasmus. Isso. Por quê? Para a pessoa sentir, mas para aquele lado de, você vai um ano e vai voltar, você pode fazer o que você quiser, arrisca tudo possível, porque ninguém foda-se, se der merda, eu Claro. volto para Portugal. Low risk. Mas se sentir isso, quando eu tô num país, eu falo, eu vou voltar para Portugal mesmo, eu vou fazer a loucura que for, ou você pensava, não, eu escolhi esse país, pode ser que eu fique aqui pro resto da vida, ou Não, você já não. sabia sempre que ia voltar para cá? Eu não sabia que ia voltar para cá. Eu acho que já estou cá há muito tempo. E uma coisa que criei um entendimento é 3 anos é o tempo ideal para estar num país que não seja o seu. 3 anos no Canadá, 3 anos na China. Porquê? É o primeiro ano conhecer tudo novo. Tá. Os deslumbres, espetacular, uau, isto é incrível. Segundo ano, solidificas as relações. Começa, dos locais. E o terceiro, já começa a decair o interesse, começa a ser tempo de explorar um outro. E língua, você sempre se esforçou... Sim, eu fui aprender, portanto, escola francesa, francês. Português, em casa. Brasileiro... Com os amigos que aparecem tá. na vida. Italiano, porque vivi em Itália. Inglês, porque vivi no Canadá. Aí você podia chegar na Itália e cagar... Não, Itália não, porque se você falasse tudo inglês, ia correr mal. Não dá, Aí pois. você podia chegar num país igual, sei lá, tem um amigo meu que tá morando na Alemanha, trabalhando, fala, nem vou Não. tentar. Ah, não, isso E eu não tá lá consigo 4 fazer. anos e nem só fala, A sério? me dá um pão, por favor. Ah, pois. Mas você tem outro perfil, então. Isso eu não consigo. Não, isso eu tenho imensa curiosidade com as línguas. Tipo, estou na Holanda um bocadinho, tento aprender holandês. Mas porque acho que a relação é completamente diferente. Chinês não, porque eu era muito pequenino. Sim, e esses 3 anos você sente que dá. Dá.
3 anos dá pra aprender a língua. Sim, dá para ficar fluente. Mesmo retardado que nem eu. Que Sim, falo- então, eu fiquei 3 anos aqui em Itália e falo fluentemente italiano. Caramba. Bem, também italiano é bastante, enfim, é próximo, é uma pouco língua similar, latina, não é? sim. Mas E sim, espanhol, dá. não passou, não tem espanhol. E espanhol sei porque via a TVE, não é? Sério, sim. Então, mas tu tem Terreno. facilidade com isso aí. Sim, acho que ouvir sons é bom, ajuda e desde pequenino tens agilidade. E quanto mais línguas sabes, mais fácil é. E para o mercado de inovação, saber línguas muda alguma coisa? Muda no mercado de empresarial em geral. Porque o que eu acho e isso eu vi vantagens nas grandes empresas e nas pequenas. Vai estar, agora, enfim, estamos globalizados, portanto, é muito fácil estar em projetos, grupos, empresas, em que tens com grupos internacionais. E se tu consegues fazer uma relação com o francês em francês, com o italiano em italiano, ou o alemão em alemão, não tem nada a ver. É que pode haver um grupo de 10, mas tu és aquele cara que sabe Sim, falar... na empresa eu falava, fala com o Manuel Mas não Tange é- em inglês, lá que o inglês dele é Claro. melhor que os americanos. Mas faz toda a diferença, porque tens aquela relação e o bonding, e tu dizes em relação à inovação. Eu acho que 70% da inovação é emocional. E tu crias uma empatia muito maior na língua e depois tens nuances. Imagina, eu em Itália fazia marketing e era gestor da marca Vitasnella, que é os corpos da Danone. Gostei do accent aí. Que você Vitasnella. E então, eu tinha que escrever copy. É italiano. E tens a subtileza das palavras, não é? Isso é importante. E se não apanhas isso, como é que vais fazer? Não dá. Tens que aprender. E eu tenho sempre uma curiosidade, né? Eu gosto dessa parte de viagem. A pessoa, se você não fala nada, se você fica quieto, nesses países todos que você ia, eles pensavam que você era da onde? Tipo, te olhava e falava, Ah, sim. Isso é uma coisa gira. É difícil você perceber. parece o quê? Nunca assustavam-me, não Porque você sabiam. também pode falar, o seu inglês é perfeito, o seu italiano deve ser perfeito, francês perfeito. Você começava a falar Não e falava, sabem. Não estavam, porque era difícil ter a referência. sou do Porque o Vaticano, sotaque é- né? Sou do Flamengo, do melhor do país. mundo samarino. Não, não assustavam. E depois perguntava às vezes mas o italiano tu aprendeste no norte, não foi? Porque notavam nuances no sotaque. Porque o brasileiro chega em qualquer país do mundo, fala qualquer língua, brasileiro! Não, a mim era falando difícil. inglês. Era difícil. Mas isso leva a uma coisa que é gira, que é a vantagem de viajar, e aí os 3 anos também tu em cada sítio tu és um desconhecido. Portanto, por um lado podes reinventar-te. Ninguém tem a tua história, não sabes, não estás É o moldado tal do por nada. Erasmus, você Pá, vai e ninguém sabe quem ninguém é sabe você. quem é, não tens nem boa fama nem má fama. Portanto, e depois, portanto, ninguém sabe quem tu és e tu também podes desenvolver coisas completamente novas e ir por interesses diferentes que nunca fizeste, que nunca tiveste É o core experiência. da inovação, isso. E é o core da inovação. Porque liga muito. E esse reinventar constante, para mim, pelo menos, foi espetacular. Eu hoje em dia sinto um bocado de falta disso. Agora já Deve não ter a fico parte inventado. chata que todo mundo fala, chegou o Google Translate ali, Manel, vai lá, fala ali com o italiano que não se Sim. aguenta. Daí você, puta, aquela startup chata pra caramba, vou ter que ser eu a falar com ele. Mas tende a ser coisas engraçadas. E outra coisa é que também não te classificam socialmente. A Itália, por exemplo, a Itália são super estratificados. Tens a elite, não sei o quê, que são ainda família real, e depois tens os empresários. Quando vem alguém de fora que se imiscua e sabe a língua, eles não sabem onde é que vão te pôr. Portanto, tu consegues viver Você faz parte. e consegues fazer parte de todos. Mesma coisa no Canadá, mesma coisa... Isso é bom. Na Bélgica também, eu chego lá. Quem é este? De onde é que é? Ninguém sabe. Então, mas é alta sociedade? Vou dar um é beijo médio? ou Vou dois? dar 2. Exato. 3, ela é 3. três. Portanto, isso também é muito interessante. Porque nesta reinvenção também te permite escalar ou mudar socialmente do teu rank, se quiseres. Tá, e depois disso tudo, você vai ter que explicar por que Portugal. Pois. Tipo, ó, escolhi Portugal. Depois, eu conheço o mundo Claro. e a minha escolha é Portugal. É por você ser português ou isso tem algo mais aqui? Porque, e complementando, pra você poder falar mais tempo depois. No mercado, a gente sabe que se você não for empreendedor em Portugal, financeiramente, países com cargos parecidos, você vai receber muito mais, né? E Sim. por que Portugal? Pois, boa pergunta. Então, para já, casei cá. Portanto, né? Ih, já E entendi pum! tudo. Já. Não, isso é um elemento. Outro é, o meu pai é diplomata português. Portanto, toda a vida, nós tivemos lá em casa, é a representação de Portugal no estrangeiro. E então, sempre se viveu muito esta coisa de Portugal. Pastel de nata. Tudo. e então, vive-se bem em Portugal. Concordo.
tenho cá os amigos que eu tenho estão cá e, portanto, solidificou isso. E depois acabei por entrar na Betty, que também foi um percurso meu, construtivo, bom, nosso, já altura, e isso também me motivou para ficar. Agora, se ganha menos, comparado com viver noutros países na Europa, sim, mas tem-se uma qualidade de vida melhor também. E tem outras vantagens também estar cá. Agora está um ecossistema incrível. Sei lá, acho que Portugal é o epicentro do movimento da inovação e das startups e não ainda tanta tecnologia. É mesmo? Puxa, está cheio, sim, completamente. Eu estava na beta, eu sentia que estava no pico, não sei o quê, mas... Agora são os digital nomads, com o Covid. Antes vêm as startups, ficam cá, não é bom em nível de impostos, mas é bom porque se vive bem, é barato e consegue-se talento. Talento, bom. Né? Bom, agora, Covid, não há escritórios, eu posso trabalhar em todo lado, então está cheio de nómadas digitais. É assim que se diz, não é? Não, digital nomads. Não sei lá, tem... Fala em italiano, que estão cá, mas no fundo estão a trabalhar para empresas fora. Cheio. As empresas não estão abrindo aqui. Sim, muitas não. As empresas continuam na Inglaterra, na Suécia, nos Estados Unidos, mas usam os talentos daqui, ou trabalham com os talentos daqui. E depois há muitos fenómenos a acontecer. Por exemplo, há grandes empresas que vêm para cá porque é mais fácil atrair talento jovem, mais novo e com bons skills para vir para Portugal do que para vir, sei lá, para o meio da Alemanha. Ou para a Hungria. É mais sexy estar cá em Portugal. E depois isto é um ciclo virtuoso. Quanto mais pessoas estão, mais talento está, mais vontade de cá para contratar esse talento e gera este fenómeno de positivo, de atrativo. Não dura para sempre, obviamente, mas neste momento está assim num pico incrível. Para quem não conhece a Beta aí, né, que é onde a gente foi sócio, não sou mais sócio lá, é o principal player, né, de inovação e empreendedorismo em Portugal. E o Manuel Tanger lida com milhões de startups, empresas, faz a conexão entre elas para gerar novos negócios. Por isso, quer saber de startup, quer saber de empreendedorismo, quer saber de Portugal, depois enche o saco dele no Facebook, no Instagram, não sei se está com o Instagram. Twitter. Manda no Twitter, que é melhor. Uma coisa que eu vou ser muito sincero, eu fiquei na Beta aí como sócio, acho que 3 anos. E eu estava num momento de vida um pouco diferente do que eu estava antes, com a energia que eu tinha na Torque CC. E esse mundo das startups, da malta querer dominar o mundo, de chega lá com um papelzinho escrito que o mercado vale 7 bilhões, então a minha startup vai valer 3 daqui a um ano. Pô, quanto cansa isso, né? Porque... Eu, no primeiro ano da Beta aí, bora, hoje quinta-feira tem networking, sexta-feira tem não sei o quê, vai vir o pessoal da Suécia, vai vir o pessoal da Espanha. No começo você fala, boa, community manager, bota todo mundo, evento. Claro. Você tá 10 anos nisso. E aí, tipo, como que você faz para aguentar? Pois, é uma ótima pergunta. Eu, a certa altura, vi-me a pensar, estou farto de lidar com pessoas super interessantes e incríveis. Porque os melhores do mundo estão tudo aqui. E vão, de facto, têm ambições de salvar o mundo e de fazer, e isto é que vai transformar e disromper, e aquelas palavras todas espetaculares. E, de facto, é muito entusiasmante, mas cansa porque é muito intensivo. O que é que acontece ao longo de estar 10 anos a fazer isso? Hoje em dia é difícil apanhar uma startup que seja realmente tipo nova, que eu diga, uau, isto nunca vi uma coisa nem parecida com isto. Muito difícil. Não vem, mas aquelas ideias puras que tu fala, caramba, como ninguém pensou nisso. Exatamente. Bora lá por toda a minha vida aqui. É muito difícil. É muito difícil. Portanto, acho que... Mas ele acha, o empreendedor acha que... Pois, claro. Mas aí depois o nosso papel é dizer, bom, cai na real. E eu acho que também o ecossistema todo já está mais tranquilo. Ou seja, essa coisa do vamos salvar os 500 bilhões de pessoas no mundo, Silicon Valley constante, está muito mais US do que Europa. A Europa são mais tranquilos, há menos dinheiro fácil, as que têm que demonstrar primeiro, são mais humildes, em geral. Portanto, acho que é um bocadinho diferente. Mas é muito e às vezes é difícil dizer já vi, está igual, não é tão bom quanto, mas é honesto. Você muda a vida da pessoa, porque o sonho dela é fazer aquilo, ela pensou em casa, já está 1 ano a trabalhar com aquilo, falou com todos os amigos, é o futuro, e você vai chegar e falar, essa ideia já está sendo feita por gente um pouco melhor, mas... eu sempre, em outro episódio aqui, eu falei isso, a questão, eu não sei se eu chamo de bullying ou não, mas eu,
pessoalmente funciono com crítica, né? Se eu Certo, vou falar certo, com o certo. Manuel Tanger da Betaí e levo, olha, eu quero criar a primeira agência de marketing de guerrilha, você fala, esquece, essa merda não vai dar dinheiro. Pra mim, É melhor. eu falo, Manuel Tanger? No sentido de Sim, eu dar-te vou- power. Caralho, vou Ok, conseguir. ok. Pra mim, Certo. você sente que as pessoas saem de lá e depois de 2 anos aparecem e falam, Betaí, tô num IPO já, e vocês não acreditaram em mim, ou não. Nem toda a gente tem o teu perfil. Acho que assim, uma parte claramente ficam... Tipo, preciso provar Sim, que eu sim. consigo. Mas atenção, eu não digo isto a toda a gente que é. Ah, Não, não. não. Mas há vários perfis e de facto há uns que. Os muito. Que estão a fazer isto pela primeira vez, muito recentemente, quando levam esse tipo de. Eu não gosto de chamar crítica, mas de eye-opener, ou seja, de perceberem que há outros concorrentes que estão a fazer isso e fazer isso bem e que é difícil entrar da maneira que eu estou a pensar, que os leva muito abaixo. E depois há 2 disclaimers a fazer aí. O primeiro que eu faço sempre é, atenção, isto é só uma opinião. É a minha opinião, é uma opinião. E o segundo é a vida do empreendedor, e como tu sabes é assim, espetacular, sou o rei do mundo e sou o pior, ninguém me liga, ninguém me dá dinheiro. Portanto, acho que e depois faz parte do processo de maturação, de evolução, eles e elas conseguirem também melhorar através da crítica e perceberem se às vezes há certos caminhos que não vale a pena seguir. Sim, e até acho que queria passar essa responsabilidade para vocês, saber como você pensa, você vê muitas ideias, né? E daí o quanto te ativa o seu lado empreendedor, ou se você, de tanta porrada ou de tanta informação de empreendedorismo, o quanto você se empolga com uma ideia de falar, eu queria estar com essa pessoa nisso. Você tem isso de... Porque aparece todo dia novas ideias. Todos Enquanto os eu dias. tava na Beta, eu falava, nossa, eu quero estar com essa pessoa, meu. Assim, olha essa ideia, eu me empolguei. Sim, claro. Depois de ouvir tanta coisa, o quanto você se empolga em ser sócio dessa pessoa, cofundador, ou quando você fala, não, meu papel é outro. Pois. Então, isto no início é altíssimo porque de facto é tudo novo. Depois deixa de ser novo, uma pessoa ganha um bocadinho mais de sentido crítico, te cresce um pouco. O que é que faz ficar na inovação? É que não vai para zero. É que de facto ainda há vontade, de vez em quando há uns que... Olha, a ideia se calhar precisa de trabalho, ou a ideia também já é muito boa, as pessoas são espetaculares, a oportunidade é ótima, tem um drive fantástico e apetece-me fazer parte disso. Mas agora parece que eu digo não a tudo e que é tudo... Mas não é. Mas às vezes é a parte mais difícil de fazer, mas muitas vezes é importante fazê-lo. Não, e precisa de um monte de gente que não está vendo alguma coisa do empreendedor, o apoio todo de vocês, de conseguir orientar ou colocar. Isso. Que eu acho que o core principal que eu senti enquanto eu estava lá é colocar essas startups no mundo empresarial e fazer eles conversarem. E pelo que eu sei, né, a gente já se conhece, já trabalhou junto, você acabou indo para o lado mais empresarial, de tentar entender os desafios de uma grande empresa, das principais empresas em Portugal e do mundo, né, vocês trabalham o mundo inteiro, e conectar com essas startups. Essa transição de vocês estarem muito com startups para empresas, tipo, você acha que se encaixou mais, é mais o seu perfil? Por acaso acho, sim, boa, sim, porque no fundo eu cresci com consultoria e a Danone, e depois na Nokia, ou seja, são grandes empresas. Portanto, ganhei um entendimento de alguns anos de trabalho nessas empresas, e depois ganhei um entendimento das startups, porque a Betty era uma e lidava com startups. E eu acho que para a larga maioria das startups hoje em dia não é o B2C que interessa, é relacionar-se e ter uma empresa como cliente, grande, idealmente. Sim, porque já compra muito. Já compra muito, vende, explora e depois consegue vender para outros mercados e usar a rede do corporate. Portanto, isso é super interessante e eu acho que a maior ajuda que eu posso dar à maioria das startups é exatamente torná-las sexy para o corporate e haverem um deal em que a startup vende a sua solução, cresce, desenvolve, o corporate tem a sua inovação, está tudo feliz. Esse feliz eu vou querer saber, talvez você não possa falar a verdade aqui, mas eu queria saber, você que está dentro. Estás de pijama, eu só posso falar a verdade. Você está no miolo, né? No centro da coisa. O quanto que as empresas fazem isso por medo e quanto que elas fazem genuinamente que ela quer colaborar com o ecossistema e crescer. Porque eu sinto, vou falar uma EDP porque está mais na minha cabeça, a EDP tem mundo da energia. Sabe que pode aparecer uma startup de inventar uma energia nova que através da terra passa pela água e aquilo vira uma bomba energética. Claro. O quanto é medo para se aproximar ou o quanto é vamos conversar e a gente quer que o mercado de energia cresça como um todo. Claro. Boa pergunta. Eu acho que aqui o mais interessante de ver é, mesmo empresas como a Google e não sei o que são super
abertas, inovador, startup friendly, não é? Tem uma tendência que começam muito colaborativas, super colaborativas, venham, abram, usem, partilhem, abram, e depois, à medida que ganham experiência num dado setor, passam a competitivas. Ou seja, passam a competir com as startups com que antes colaboravam. Ou absorvem, claro. Para ser mais rápido, até, sim, talvez. Portanto, eu acho que os motivos não são puros de vou ajudar o ecossistema, são medo e oportunidade, medo de estar a perder negócio e coisa, e oportunidade de crescer e ser melhor que... Agora, eu acho que, e podemos ser sinceros, fazem esta abertura à colaboração porque sabem que não conseguem fazer de outra maneira. Portanto, não é uma... Teriam que contratar, teriam que montar uma equipa interna, fazer o tal lab que todo mundo... Sim, não é fácil, exato. Portanto, não é uma coisa fácil. E sim, claro que eu acho que é um altruísmo forçado. Mas existe e é o que eu acho que é a inovação para o futuro, que continua a ser o melhor caminho para as startups e para as empresas. E a pergunta que todo mundo deve te fazer, mas combina, só para concluir esse assunto de startups e empresas... Eu estou numa EDP, tem quantos funcionários a EDP? Sei lá, 5 mil, 10 mil? Tá, tem um monte de funcionários lá, uma empresa grande de 5 mil. E daí vem uma agilidade de uma empresa de 3 fundadores. Daí você vai, conversem aí. Não dá. Por isso é que é preciso fazer o que nós fazemos, que é como é que as linguagens são compatíveis, como é que os timings são compatíveis, as tecnologias, os modelos de negócio, as ambições são compatíveis. Muitas vezes, por causa da EDP, é um exemplo, eles são maduros a relacionarem-se com startups e já entenderam o que é que podem e não podem fazer. Mas há empresas sem essa maturidade que o que querem fazer eu vou comprar a startup, eu vou fazer... que é o pior que se pode fazer, porque compram o produto e o serviço que está ali, os 3 founders, que ao fim de 1 ano e meio vão-se embora fazer outra coisa, porque depois já não conseguem crescer para além daquele universo. O que é que uma empresa grande deve fazer? Colaborar, ajudar a desenvolver, usar a tecnologia, claro, portanto licenciar, usar, mas deixar também a startup evoluir e fazer o seu percurso, porque assim garante que a solução continua a melhorar ao longo do tempo. E o pequeno usa o grande para alavancar. E o grande tem a tecnologia do pequeno de ponta. Mas até chegar a esse entendimento, vamos ter muitas conversas e o seu papel é um maestro disso aí, o meio do campo. Mais ou menos. Nós queremos tornar as startups sexy. Dizer, por exemplo, lá está aquela coisa, chegam 10 mil ideias, mas há aqui 15 que... têm um grande potencial espetacular, vamos ajudar estas de uma forma muito forte e vamos torná-los o mais sexy possível para os corporate, encaixando o melhor nos desafios que eles têm. E depois ajudar nesse processo, ser assim, é tipo os namoros em que tens um amigo, tens uma amiga, queres juntar e fazes uma conversa com uma conversa com o outro, depois uma conversa com os dois e depois levas à frente. E tem um momento que você não precisa... Uma beta aí não precisa estar mais envolvida depois que... A ideia é essa. A ideia é essa. Ao fim do tempo ganham capacidade, pronto. Sim. E tem uma coisa também que eu te admiro muito, que você virou aí, explica pra gente, você virou professor lá da Singularity, que é uma das universidades mais fodas do mundo e não sei o quê. Como é que é isso aí? Essa é uma história gira, por acaso. Singularity, também fala um pouco o que é Singularity. Para mim é uma malta foda dos Estados Unidos, é que malta é uma universidade. É mesmo. Singularity é uma organização que pensa ao futuro e, sobretudo, o impacto das tecnologias com crescimento exponencial no mundo, na vida, na sociedade. Aquela curvinha, exatamente. Mas que há muitas já, desde a computação, da biotécnica, do AI, são para aí umas 15 tecnologias, a genética, que cresce de forma exponencial. Ou seja, que a sua potência, capacidade, uma faculdade, duplica. Uma universidade que estuda isso. Não é bem a faculdade, mas é uma instituição que vem da Google ou parte de uma parceria da Google com a NASA, portanto já a Silicon Valley, espetacular. Daquelas que você fala numa reunião, não, Google, NASA, tá bom, obrigado, não preciso mais falar nada. Portanto, tem uma origem incrível. E faz isto já também há uma década, mais ou menos ao mesmo tempo que a BTI. Curiosamente, há 5 ou 6 anos atrás, eu olhava para os currículos que eles tinham e os cursos e eu pensei, um dia, na vida ideal, eu adorava estudar lá, fazer lá uma coisa. Eu adorava mesmo, era tipo, se algum sítio que eu escolher não é Harvard, não é o MIT, não é Stanford, é a Singularity, que eu adorava tirar um curso com eles. E não é que, uns anos mais tarde, a BTI traz a Singularity para Portugal, em parceria com a Câmara de Cascais e a nova SPE, com a minha universidade,
e instala a Singularity, são os representantes da Singularity e eu viro faculty da Singularity, ou seja, sou Então, parte você das dá um coisas. pulo ali. Pá, é incrível. Ah, Incrível. vocês querem que eu estude? Não, eu vou virar professor. Foi aquela coisa do, não posso entrar, não... Não vou conseguir com meus valores, eu não posso ser aluno, então calma aí. porque depois era caro. É o quê? Era muito caro, na altura era sei lá, $30,000, uma coisa de 2 semanas, era assim um bocado caro. É para a empresa isso. É para a empresa, Ninguém empresa. sozinho Não, e ninguém me ia conseguiria. pagar isso, portanto... Foi incrível, essa foi Você uma continua- viagem... Sim. Continuamos e no Brasil colaboramos agora com o XP, a Starts, que você conhece Sim. a Starts. Está com uma projeção brutal. Portanto, continuamos aqui na missão de falar das tecnologias exponenciais, das startups também e da inovação. Portanto, juntou aqui Mas imensa você é um coisa. professor ou você é um palestrante? Como é que funciona? Você dá aula à distância? Porque aquilo... Dou. Com a Starts Ah. dou aula à distância, sim. Mas vou dando cá também aqui na nova, na SBE. E como é que está Presencial. o seu brasileiro? Ruim. Ruim. Mas vou falando do celular e do... Os Não. alunos vão entender merda nenhuma que você fala. Ou é tudo em inglês. Não, português. Com a XBA, com a Starts é em português. E a Starts está incrível, vai na, sei lá, 16ª turma. Fala pra mim se tem legendinha embaixo. Você Eles começaram a pôr. Mas havia um comentário que é, Puta que você pariu. fala muito rápido, professor, não sei o quê. Professor, Entendo, fala entendo. aí, professor. Pois, é com entusiasmo, eu fico assim entusiasmado com o tema. É muito engraçado. As pessoas que não vieram pra Portugal falam, mas é português, a mesma coisa. Todos os meus amigos vêm aqui. Tem, não. André, vai lá traduzir pra mim. Eu falei, como assim traduzir? Vai lá, fala você. Não, mas não entendi. Eu perguntei um negócio se tinha. Ele falou assim, verbs. Eu falei, não, pergunta direito, fala pra ele falar devagar, né? Como é que tu fizeste? Demoraste muito tempo a perceber a entender o nosso português? Ah, depois, é que eu nem lembro direito, né? Eu vim com 21 anos e acho que não entendia nada, mas aquela coisa, depois de uma semana, 2 semanas, entende. O problema é nos Açores. Como é que você faz? Pois, mas isso até nós, não tem jeito. Mas por quê? Por que não? Eu falei, deixa eu buscar até... Eu vi um vídeo de um açoriano, eu falei, mas o que é isso? Não consigo entender o que ele tá falando. Pra você, então você tem no seu LinkedIn dizendo que você fala português do Brasil, português de Portugal. Mas eu tenho que esforçar mais. Tem que falar mais devagar. Tem que falar, então. entender, celular, usar. Lá é português e o resto do mundo é inglês. Certo, Pra singular. certo. É, porque isso, pensando aqui, se a maioria dos professores da Singularity são americanos, né, imagino, quem quer a base de um curso tem que achar talentos lá e talentos aqui. Mas há cá, há um... Tem mais português no Tem, Singularity? porque a Singularity Portugal tem um conjunto de faculty, que são chamados os professores, portugueses. Ah, tá. Portugueses e alguns americanos vivendo cá. Sim. É. Foda-se. Não, mas essa é o Singularity. Vão ver, a sério, vão ver o site, o singularity.org, tem lá muita informação. Se são fascinados pela tecnologia, aconselho vivamente. Sou um fanboy, claramente. E olha, você já, pelos vistos aí, você já viajou o mundo inteiro, trabalhou com 1 milhão de pessoas. Tem alguns nomes que você ambiciona, falar, gostaria de ou trabalhar junto, ou fazer uma colaboração, ou de marcas ou de pessoas que você fala, um dia, do mesmo jeito que você um dia queria ser aluno da Singular, tem algum nome? Porque você já Bem, fala? de facto havia a Singularity, não é? É. Depois, há assim uma outra referência na inovação nos Estados Unidos. Houve um que morreu agora há pouco tempo, que era o Christian depois, que foi uma pena, porque ele é um marco de um conjunto de modelos de inovação. Depois há assim uns autores agora que surgem, mas confesso que não tenho assim o entusiasmo como tinha, por exemplo, pela Singularity University. Meu sonho é poder fazer um projeto com essa empresa. Não tem muito isso por empresa. Não, porque, pois, eu sei, mas isso é mau. Porque eu andei à procura, a essa altura pensei, eu preciso de um mentor. Depois que você está com Google e NASA, você vai ficar... Pois é mais difícil, eu preciso de um mentor. Quem? Depois fazer a lista, quem é que eu vou falar? Mas depois às vezes é até assim, vou falar com o Gasparov. Tentar perceber, cabeça. Isso era muito fixe, o Kasparov. Mas não sei, confesso que não tenho e devia ter. Alguém? Não, mas isso é bom, porque dá assim uma ambição de crescimento numa certa direção. Mas não é óbvio. Não sei. E sair daqui? Vai sair um dia? Porque... Gostava. Quantos anos tem? Você tem filhos, né? Tenho 3. Tem 3. Mais velha tem quanto e o mais nova tem quanto? Mais velha tem 9
e fez 9 este ano, o ano passado, mas em dezembro, e a mais nova tem 4 e vai fazer 5. E o Bis? Você não E o quer Duarte tem no meio. Todo mundo fala, né? Não passa o que a gente quer para os nossos filhos, mas a gente pode tentar. Você gostaria que eles tivessem a mesma experiência de vida? Queria. Você queria? Queria. Que eles morassem Queria 3 em 3 anos num país. estou a falhar nesse sentido. Eu gostava de ir, confesso que o Canadá é um sítio onde eu gostava de voltar e viver com eles, muito. Aonde? Toronto. Não, no Canadá eu nunca fui. Toronto, Vancouver, mas Toronto certamente acho que é um sítio giro, porque é muito civilizado, tem tudo, tem o inglês, tem o francês também, se quisermos. É muito metropolitano, muito viva a cidade. Em termos de inovação? Não... São bons. Eles são a Nova York sem a fama de Nova York. É mesmo? Não tinha... E estão muito perto de Nova York também. Estão a 4 horas de carro. O que está fazendo você não ir para o Canadá? Pois, tenho que planear. Plano. E estou com a Betty cá, não é? Tenho uma empresa cá. Não, sim. A empresa cá... Pronto, não sei, portanto é isso. É que a pandemia mexeu com as outras pessoas que eu tenho conversado aqui. A pandemia mexeu, tipo, pegou todos os países do mundo, fez assim. Pois. Tipo, você pode ir pra qualquer lado. E teve gente que ficou louca, tipo, porque tem muita opção na vida, eu vou ficar em depressão. Pois. E pra você, então, tipo, olha, o mundo abriu, eu posso fazer 80% do que eu faço online? Tipo, não deu uma coceirinha aí. Não, deu. Só que lá está, depois aí tem estes temas de custo, não é? O custo de Portugal não é do Canadá e havia esse tema prático a resolver. Depois há outro tema que eu ainda não consegui ultrapassar, que é trabalhar para outros agora. Será que consigo? Será que... Porque eu tenho muita liberdade. Falando isso, nem estava analisando muito isso. Pode abrir uma beta aí, ou sei lá, abrir uma outra coisa, um braço, ou você, não sei. Pois, pode ser. Não é muito essa ideia, era mais tá querendo entender os países que você acha mais sexy, né? Como você quer transformar startups em sexy. Sim. Qual que são os mais sexy para ir? Canadá tem outro assim que você fala, esse país seria muito... Gostava muito de... Bem, Singapura tem o seu quê? É pequenino, é muito pequenino, mas é um hub incrível na Ásia e de facto acolhe muita inovação, muitos empreendedores dos países limítrofes. Isso é espetacular. E está perto para viajar para o lugar mais bonito do mundo, ali pertinho. Tem, lindo. Um super hub. Austrália. China, mas China é um bocado louco, não é? China com 3 filhos. China é um bocado, depois, com 3 filhos, com muita poluição, com muito... Austrália é interessante também. Demais lá. Não, lá eu fui mesmo, nunca profissional, mas é mesmo surreal. Então você vai ter um trabalho de casa aí, né? Pelos seus filhos, você acha que eles vão na hora falar, boa? Acho que sim, eles não sabem comparar, mas que, sei lá, com 9 anos, a mais velha, provavelmente acho que vai dizer, os meus amigos, está doida para ir. Tá doida? Tá. Eu não quis fazer muito essa pergunta, porque eu pensei que talvez ela que estava... Não, ela está doida para ir. Está doida para ir. Porque acho que ela também gostava muito de ter essa experiência. E depois é muito engraçado. Bem, tu sabes, tu tiveste essa experiência em família. Sim. De mudar de país. É muito rico, enriquece muito o núcleo, fortalece muito. Acho que cria umas ligações especiais. Não, mas eu ainda preciso viajar com a família, porque eu já estava em Portugal, eles nasceram aqui. Pois, ok. Agora, eu não sei se vai ser agora. Onde é que tu vais? Eu gostaria de algum lugar, né? Porque eu tenho trauma de... Mas, de novo, são os meus traumas eu querendo passar para a família. Ao contrário de você, o lado bom, você quer passar, o meu são os traumas de línguas, né? Eu aprendi inglês na rua aí, de qualquer jeito, não falo nada, falo brasileiro. O inglês rafeiro. Mas não sofro muito com isso, mas gostaria que eles pudessem morar um tempo num lugar que falasse inglês bem, pelo menos. Nem muito pelas outras línguas, acho que isso... Se eles quiserem mais tarde, podem fazer. Tem sempre aquele gostinho dos Estados Unidos, mas que eu fui perdendo um pouco de... Depois de muitas vezes na Califórnia, eu falo, mas vou morar aqui? Califórnia é fixe. Parece assim, mas daí queria conhecer o Hawaii, né? O Havaí. Olha, Havaí. Mas nem surf, mas gosto de surf, né? Vou ficar vendo o pessoal surfar. A Ásia, acho que o Pedro Alegria, não sei se você sabe, meu sócio da Torque, ele foi pro Timor-Leste. Eu não iria pro Timor-Leste, né? Mas lá pra mim sei lá, acho que minha família precisa um pouco mais de... Não pode ser tão roots. Claro. Pra gente. Mas Canadá, olha, eu vou ficar com esse bicho aí. Ver se funciona bem o Canadá. Bruno, como que a gente tá de tempo? 46. 46?
Deixa eu ver se eu tô... Tem alguma coisa que você quer que eu pergunte? Porque, assim, as entrevistas... Sempre que eu saio de uma entrevista, eu falo, puta, por que me perguntam isso aqui e não perguntam um negócio que é mó legal? Como eu tô aprendendo a fazer entrevistas, coisas... Não, acho que falamos da SU, que eu gosto mesmo muito da SU, do internacional, coisas boas, das línguas. Das startups querendo dominar o mundo. Tem um... caramba. Tem que falar de inovação, disso, né? não sei. Dos egos, Foi interessante que eu tive outras conversas aqui que a gente falou ego dos artistas urbanos, né? Falou do ego de humoristas. E o ego da malta das startups que não quer mudar de jeito nenhum. E você fala, não, mas se fosse isso vermelho ia dar muito assim. Como que... O quanto o ego atrapalha ou o quanto ajuda para aquilo ir para frente? Isso é uma linha tão difícil de definir, que é, muitas vezes, as startups estão evoluem muito e mudam muito, não é? E é raríssimo, para não dizer quase nunca, o plano inicial não é aquilo que acontece depois no lançamento daqui a 2, 3 anos. Muda, porque aprendem e sabem fazer as coisas melhor e veem que o mercado de facto é outra coisa, portanto alteram portanto... Mas a pergunta muitas vezes quando estás nesse percurso, tu não tens uma boa visibilidade, estás a aprender, estás a descortinar coisas. Sim. E há momentos em que tens de decidir, será que eu continuo? Eu continuo, persevere, ou será que eu faço um pivot, ou eu mudo de rumo para outra coisa porque estou a ter sinais do mercado que é diferente? E é muito difícil para um empreendedor, porque é o seu bebê, está muito envolvido emocional com o produto, com o serviço, com a equipa, com a startup, está identificado com aquilo. Sei lá, há startups que começam como educação infantil e depois passam para marketing digital. Sim, há coisas mesmo loucas. O processo mas largar isso é um processo difícil emocional. E não há bem uma resposta de neste momento tens de continuar, naquele momento tens. Aquilo que se diz tens de ter o máximo de lucidez e distanciamento possível. E dados, informação. E a criatividade aí no meio? Você acha que pode... Curiosamente, eu acho que isto é mais um processo, então deixa ver, a criatividade da ideia inicial eu acho que é uma falácia, acho. Porque eu acho que há muito boas ideias espalhadas por aí, mas a execução e a tração com o mercado que vai fazer o sucesso. Não, só trabalhando na Beta aí, desculpa te cortar, é que eu entendi no mundo como tinha gente com muita ideia, como existe gente com muito dinheiro e como não existe ninguém no meio para fazer muito pouco, né? Tipo, ideia vinha, enchia a gaveta 1 milhão de ideias. Isso. Gente com dinheiro para pôr em todo lado 1 milhão. Mas quem vai executar? Quem vai fazer isso bem? Porque eu acho que a verdadeira criatividade está aí. Está em conseguir pegar num conceito e ir encaixando no mercado, numa estrutura que consiga desenvolver um produto, numa programação que cria coisa. Então é no processo. É no processo. Ao contrário daquilo que se possa pensar, que vou pensar numa ideia, vou ter uma ideia, acabou, não preciso pensar mais e vou pôr em prática. Não, é no processo, você tem que ficar sempre pensando em ideia, pensando, ouvindo muda, vai. E esse processo tem que ser muito estimulante, ou seja, o ouvir o mercado, ouvir as coisas, ouvir os técnicos, tem que ser, juntar as peças é um processo criativo. Eu estou a ouvir e atender e de repente encontro uma coisa que liga tudo isto. E é isso que é o novo caminho da startup. E isso eu acho que é a criatividade mais importante no processo de uma startup, não a ideia original. Essas há muitas, há sites inteiros com ideias para startups. E só aproveitando aqui para a gente terminar também, para quem está aí assistindo, dicas de... Primeiro, antes de dica, se a pessoa quer fazer exatamente a sua profissão, hoje existe... onde estudar exatamente o que você faz, ou qual que é o mais perto, que caminho é o mais perto para ele chegar a ser uma pessoa de inovação que lida com startups, que lida com empresas? Que tipo de perfil ou estudo tem que fazer? Vou dar uma resposta péssima. Então, o meu perfil eu cheguei aqui por acaso. O físico que viajou no mundo inteiro não vai ter muitos. Pois, mas hoje deve ter. Você vai estudar o quê? Existe inovação. Vai estudar inovação na Bélgica, que lá tem, sei lá... eu acho que, sei lá... Tem. Então, o percurso interessante é estudar alguma coisa ligada à gestão, economias e tal, sendo que a engenharia e ciências também é uma coisa muito forte. Porquê? Porque este processo que estávamos a falar da criatividade e do processo da startup acaba por ser muito científico. É o teste de coisas, tenho resultados, avalio e mudo ou não de direção. Isto é ciência.
É um processo científico, com criatividade. Os cientistas são super criativos, como sabes. Sim. E então... Mas a base é outra e usa a criatividade. Não é quem vem da criatividade. Dificilmente eu estou vendo alguém para um lado mais criativo puro entrar nesse. Acho que é preciso ser muito sistemático. Tá. Os melhores empreendedores que eu conheço são ou cientistas engenheiros ou gestores. E todos eles são muito sistemáticos. São científicos no processo. Conseguem esta frieza que estávamos a dizer de... Porrada, mas calma aí, calma aí, vamos e consegue correr o processo. Portanto, eu acho que há cursos que dão isso, engenharias e gestão, e depois passar por uma startup. Isso eu acho que é ótimo. Porque estar ali 2, 3, 4 anos a ver rapidamente esta alteração, estas mudanças, este contacto sempre muito constante e próximo do mercado, dos utilizadores, é super importante, que muitas vezes nas grandes empresas se perde. Porque aquilo está tudo tão partido, tudo tão hierarquizado, que está tudo a lidar com peças pequeninas de um todo. Numa startup, não, a visibilidade é muito maior. Isso eu acho que é muito, muito relevante. E há coisas depois, formações mais superiores de inovação. Mas estou vendo que não é muito um percurso tradicional, né? Você vai fazer... Não. A base pode ser um pouco você, o que você estudou, mas depois tentar trazer para o lado mais de sistemático ou de inovação, de criatividade. E dicas aí para o pessoal que está querendo vir morar em Portugal, abrir a sua startup, montar um negócio, alguma coisa, alguns nãos ou sims que você tem, ou algumas regrinhas para a gente finalizar aí. Então, para vir para Portugal, já é vir, não é? Vir e entender e... É pegar o avião, entra no site, compra lá o ticket e tentar perceber, não é? Chegando cá, o que é que faz sentido ligar à comunidade cá, de empreendedores, de inovadores, de empresas, o que for. E depois depende do estágio, não é? Se já vem com uma startup, se vale a pena fazer incorporation, portanto, a empresa cá ou não, e para entrar na Europa, tem que se fazer em algum dos países europeus, acho eu. O processo é fácil, os impostos não são os mais baratos da Europa, mas o processo inicial é relativamente, custa €1 abrir uma empresa em Portugal, e é na hora, literalmente na hora. Depois, eu acho que é ligar estes hubs de empreendedorismo a uma BTI, à Startup Lisboa, à Startup Portugal, e aqui há muito movimento, muita ligação, é tudo muito braços abertos, portanto é fácil interagir com a comunidade. Pequeno também, Claro, tem essa vantagem. E depois não sei se querem contratar cá, depois esses círculos é onde vão encontrar as pessoas. E uma coisa que eu tenho uma opinião muito clara disso, mas vou até ouvir a sua primeiro, que mais o mercado brasileiro fala, vou estar em Portugal, estou na Europa. Certo. O quanto, para mim, eu vou já dar minha resposta, mas o quanto para você é verdade, estou em Portugal, estou na Europa? Não é como eu vou para Washington e estou nos Estados Unidos. Eu vou para Portugal, eu não estou completamente na Europa. Eu legalmente consigo operar no resto da Europa. Boa. Consigo faturar, não vou ter problemas de fronteiras, ok, está feito. Consigo circular, isso está. Agora, a língua não é a mesma dos outros países europeus. Culturalmente não é a mesma coisa. Não é muito difícil. Tem alguma dificuldade passar a fronteira em termos de serviços. Por exemplo, eu tenho um serviço que funciona em Portugal. Para funcionar em Espanha, tem que adaptar, tem que fazer outra campanha de marketing, tem que adaptar também culturalmente às circunstâncias. E isto, para todos os países, é verdade. Portanto, é com calma. Não, porque o pessoal chega para mim e fala, nossa, abri em Portugal, estamos na Europa. No War, lá, no jogo do risco, você estava na Europa, mas eu falo, a minha opinião, esquece, não tem nada a ver. A Torque, quando lançou, para vender para outro mercado, não tinha nada a ver, tinha que começar quase do zero, uma nova coisa. Então, vou dar um exemplo. Agora, o nosso sócio, portanto, o Ricardo, abriu na Bélgica. O facto de estar lá, foi fácil de implementar lá. Abriu uma empresa, Mas e agora? Agora tem que estar a falar com as empresas belgas, tem que estar a falar em francês e em flamengo e em inglês. Portanto, tem todo um conjunto de novas atividades que não consegue fazer a partir de Portugal ou de qualquer país único na Europa. Não é óbvio, não é direto. Mas é um passo necessário para vir para a Europa. Não, claro, é um passo. Só não achar que já cheguei. Cheguei na Europa, bora lá. Não. Eu cheguei em Portugal, agora falta chegar no gás da Europa. Bruno, estamos bem de tempo aí? Vai acabar 56. Os gigas do cartão? Tá bonito, né? Boa. Vamos... Manel, vou te pedir um favor. Oi. A gente, como tá com preguiça de fazer o logotipo do Ego Talks,
A gente tá pedindo para cada um fazer uma letra, porque depois eu tiro foto junto no Photoshop e tá feito o logo. Você quer, já foi feito o E e o G. Você pode fazer o O, o T, o A, o L, o K ou o S. E que cor que você quer? Estávamos no verde. Ah, não foi. Sabes que quando vim de Itália lancei duas Pode ir marcas. falando e pode... Lancei duas marcas. Uma delas foi. Foi a Símbolos de Portugal, portanto era t-shirts com as bandeiras históricas de Portugal desde o Dom Afonso Henriques. Uma coleção de 18, é engraçado. E existe isso ainda? Não, já não. Ei, E outra era. Que depois acabou por não lançar, que era para produzir no Brasil, aliás, que era uma marca de roupa chamada Higo, que é H-E-G-O. Tá. E depois tinha a versão homem, que era o Higo, e a versão mulher, que era a Shigo. Depois tinha aqui vários jogos do... Então usa aí, aproveita, põe o Não, mesmo mas pronto, O é o O, não é? Pode escolher o O, o T, o A, o L, o K, E o depois S. fazem... Qualquer o O. um aí. O que é um O? Pois, olha, não sei. Eu não tenho muito jeito para desenho. Não, mas é isso mesmo. Acho que a gente tem que chamar alguém que tem jeito para desenho, né? Porque ninguém tem jeito para desenhar essa porra. Não? É tudo assim. Todo mundo fala, ixi, vou aqui vai parecer um negócio... Um monstro. Mas queres só o outline? Queres tudo? Detalhe? Ou Se quiser. é o conceito da Pode coisa? pintar, pode pôr em volta alguma coisa, o que você quiser. Ou você fala, tá bom assim, uma roda aí que nem parece... Não, isto é o reto e o redondo, e o encaixe e não encaixe. O pessoal malta criativa faz um negócio sem lógica nenhuma, depois fica inventando criativa. Eu faço muito isso. Mas de onde veio isso? Não, a gente inspirou, isto né? é conceptualmente muito relevante. Confesso que não sei mais. Se eu tiver mais ideias, eu já faço. Tá bem. Quer dizer alguma coisa? Mandar um oi pra alguém? Pra mãe, pro pai? Mãe, pai, sempre no coração, claro. Importante. Obrigado. Tivemos aí com o cara mais foda de inovação de Portugal. Encham o saco dele quando vocês vierem pra Portugal. Coitado, ele não tem tempo pra nada. Tá aqui já se coçando que tem que ir pra milhões de coisas. Embora. Mas... Obrigado aí por ter vindo. Obrigado, eu. Vai ajudar muito a gente a passar a mensagem aí dos egos de inovação e de criatividade. Igual. Obrigado. Mostra o O aí como ficou Tá, bonito. por enquanto está Ó, assim, tá lindo. assim. Valeu, obrigado.